de hoje eu vou lhe ensinar um pouquinho de que é essa tecnologia de você controlar a sua glicemia através desses sistemas contínuos de monitoramento de glicose. É um aparelhozinho que você coloca, um chipzinho praticamente que você coloca ali em cima da sua pele e você tem acesso ao que está acontecendo com a sua glicemia, o que está acontecendo com os níveis de açúcar aí do seu sangue, e a partir disso você pode tomar decisões para tentar melhorar ou a sua saúde ou a sua performance. Esse vídeo é um oferecimento dos programas correntes mensais. Você pode escolher um programa equilibrado, iniciante ou com foco em uma das modalidades do triatlon enquanto faz manutenção das demais. Todos os treinos são flexíveis para 3 níveis: iniciante, intermediário e avançado. O acesso é via aplicativo, onde seus treinos estão detalhados em um calendário. Você tem acesso à caixa de mensagem com o treinador, pode exportar treino para o Garmin, demais smartwatches e rolos interativos. Você tem acesso a documentos na biblioteca e métricas de treino no longo prazo para monitorar seu progresso. O valor é a partir de R$ 49,00 mensais. Mais informações com vídeo explicativo pelo site ironguides.com.br. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras, pelo horário da manhã. E se você quiser aprender mais sobre triatlon, não deixe de assinar o nosso canal e apertar o sininho de notificação. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site ironguides.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos discutir um pouquinho sobre esses monitorzinhos, o CGM, né? O CGM na sigla em inglês é o Continuous Glucose Monitor, que está sendo comercializado para atletas não diabéticos. Lembrando que isso aqui veio da necessidade de pessoas com diabetes, que inclusive é o meu caso, eu tenho diabetes tipo 1 já há mais de 20 anos aí. Mas agora a marca Super Sapiens criou um aplicativozinho que inclusive é a diferença que eu vou mostrar pro meu aparelho que eu tenho aqui. Eu não uso o aplicativo você consegue integrar com algumas ferramentas de treinamento aí, principalmente com o seu Garmin, mas você precisa ainda do celular para fazer essa ponte entre o monitor e o seu Garmin. Mas então alguns atletas profissionais estão usando esse sistema para entender um pouco melhor do que acontece ali com o seu nível de glicemia, se sobe, se desce, se você pode controlar alguma coisa. Então nesse vídeo, como diabético tipo 1, como triatleta, como treinador de triatlon, eu vou dar a minha opinião para que você decida aí se vale a pena usar, se não vale a pena usar. E se por acaso você já utilizou isso ou então já fez algum experimento em relação à sua glicemia, deixa aqui nos comentários, ou então deixa alguma dúvida que você tem, se você está considerando utilizar esse aparelho, e eu vou tentar fazer esse feedback aqui o mais rápido possível. Vamos então tentar aprender o máximo possível sobre o CGM. O CGM na sigla em inglês é Continuous Glucose Monitor, ou então Sistema de Monitoramento de Glicose Contínuo. Então como que funciona? Você implementa um chipzinho do tamanho de uma moedinha, você coloca ele na parte de trás do seu braço, ou então dependendo de outra marca, e tem outras opções também, perto ali do seu abdômen, e esse chipzinho ele vai fazer a leitura de quanto que tá a sua glicose. Ele não pega pelo sangue, que como é o caso desse monitorzinho que você faz o teste pelo sangue, então ele faz a leitura pelo fluido intersticial. O que é isso? É um fluido que preenche o espaço entre as células do seu organismo aí. Então o problema é que ele não é tão preciso quanto o teste pelo sangue, e também tem um atraso de mais ou menos 10 a 15 minutos da sua glicemia do sangue para essa glicemia que esse sensor busca. Então esse é um dos primeiros pontos negativos aí. Falando em pontos negativos, eu vou listar alguns pontos negativos, vou listar alguns pontos positivos e o que você pode fazer para aprender com essa tecnologia. Então, outro ponto negativo é o custo desse equipamento. Falando em custo, se por acaso você quiser experimentar e fazer a compra, eu vou deixar um link aqui que você pode comprar pela Amazon, mas você tem duas opções. Ou você compra somente o sensor, e você pode usar o seu sensor com o seu celular, você precisa ali passar o seu celular perto do seu sensor e ele faz essa leitura, ou então você compra também esse leitor aqui, que você tem um pouco mais de precisão, é um pouco mais prático, e você também não depende de ter o seu celular para utilizar esse sensor. Às vezes você não tem o seu celular por perto, ou então às vezes outra pessoa está utilizando o sensor, alguma coisa assim, então você pode utilizar o leitor além do seu celular também.
O valor somente do sensor é cerca de R$350 e o leitor ele custa outros R$200. Esse preço do sensor de 350 ele vale por 2 semanas. Já o leitor ele não tem uma data de vencimento aí, é uma tecnologia como se fosse um beeperzinho. Então você paga os 200 somente uma vez, mas o sensor você precisa pagar 350 a cada 2 semanas. Então seria mais ou menos ali R$700 por mês, mais o investimento inicial opcional de R$200 ali do leitor. Então primeiro, não é um investimento barato aí para você ter acesso ao que está acontecendo com a sua glicemia praticamente em tempo real. Eu estou falando praticamente em tempo real porque eu já mencionei um dos outros pontos negativos nesse caso seria esse delay de 10 a 15 minutos que existe entre a glicemia do sangue até a glicemia desse material que esse sensor consegue coletar. Outro ponto negativo é a durabilidade do sensor. Primeiro que ele vai ficar relativamente exposto ali na parte de trás aqui do seu braço. Inclusive a gente que pratica muita natação, eu sugiro você colocar um adesivo desse Tegaderm em cima para segurar melhor, para inclusive evitar durante o treino de natação que ele saia. Ou então inclusive já aconteceu comigo de eu esbarrar esse sensor. Eu estava num voo dormindo ali durante o voo, arranquei o sensor do meu braço. Então vale sempre a pena utilizar esse material. Inclusive eu vou deixar ele aqui no link da descrição desse vídeo também, para que ele dê uma proteção maior, porque vai acontecer, pode esperar que você não vai conseguir chegar até o final dessas 2 semanas com seu sensor. Já aconteceu comigo várias vezes. E o último ponto negativo aí, se por acaso você for um atleta saudável, você não tiver resistência à insulina, você não tiver diabetes, então acaba que esse sensor não vai ser tão útil assim, porque acaba que o seu pâncreas já vai fazer a regulação da sua glicemia, então não tem muito que você consiga controlar através do exercício, através da sua alimentação. É claro que você vai conseguir entender algumas coisas ali que eu vou explicar daqui a pouco, mas se por acaso você for um atleta saudável, você não consegue ter tanto impacto assim. É claro que se você for um diabético, um atleta diabético, que é o meu caso, eu tenho diabetes tipo 1, nesse caso vale muito a pena sim, porque te dá bastante informação aí interessante, porque eu não tenho ali o meu pâncreas produzindo a insulina, então eu tenho que fazer as injeções de forma manual, então isso me leva a algumas informações que eu não teria se eu fizesse somente o teste ali de ponta de dedo. Tá, mas quais são os pontos positivos então se você é um atleta não diabético e se você for um atleta saudável? Olha, primeiro que ele vai reforçar mais ou menos o que a gente já sabe, o que a gente já imagina. Então você vai conseguir enxergar de uma forma visual exatamente o que acontece com a sua glicemia quando você come demais, ou então quando você come aí alimentos que tem um índice glicêmico muito alto, quando você pega muito pesado aí no açúcar, no carboidrato, você vai ver aquela curva subindo, disparando, e aquilo é uma coisa muito agressiva, que uma vez que você... Uma coisa é quando eu te falo que acontece isso, e outra é você ver acontecendo em tempo real na sua frente, com o seu corpo através desse dispositivozinho aqui. Isso pode ser que impacte aí, principalmente no longo prazo, na sua dieta. Você começa a evitar aquelas coisas que dão esse pico glicêmico. Então pode ser um investimento interessante aí, não somente para o curto prazo, mas para o longo prazo, na questão da sua saúde, não somente na questão da sua performance. Então talvez valha a pena você fazer um experimento aí, só para entender melhor como que funciona, como que cada tipo de alimento vai afetar a sua glicemia, e você pode fazer alguns ajustes para evitar muitos desses picos aí durante o dia e durante as suas refeições. Outro ponto positivo é que você vai aprender coisas novas, você vai conseguir identificar picos glicêmicos vindo de situações que você nem fazia ideia que poderia disparar. Por exemplo, durante exercícios, dependendo da natureza do exercício, foi um exercício muito intenso, tiros de corrida, ou então talvez tiros de natação, exercício de musculação, costuma dar uma disparada na glicemia. Não que você precisa evitar isso, não que você precisa agir nesse ponto, mas pode ser que aquela informação você consiga pelo menos entender melhor do seu organismo e adaptar talvez alguma estratégia nutricional. Então, se for o caso, se você por acaso estiver fazendo ingestão de carboidrato líquido ou então de um gel durante os exercícios que já te dão pico, talvez é uma coisa para você refletir. Será mesmo que eu preciso ingerir o carboidrato em gel nessa hora, porque o meu corpo naturalmente já está dando um pico glicêmico, talvez a resposta do estímulo do treinamento que eu estou colocando? Então você vai aprender algumas coisas que você não esperava, que você não entendia utilizando esse monitor de glicose contínuo. O terceiro ponto positivo, você vai entender melhor qual que é a melhor hora de você se alimentar
seja durante o dia, durante o seu treinamento, durante a sua competição. Vai um pouco combinado com aquilo que eu falei na dica anterior, de que você vai começar a se alimentar na hora que a sua glicemia estiver baixando. É claro que assim, você como um atleta saudável, vai ser muito improvável que você vai ter uma hipoglicemia muito forte, mas pelo menos você vai conseguir se alimentar na hora que a sua glicemia já estiver mais estável, e você pode evitar de tentar se alimentar quando a sua glicemia estiver disparado demais. E uma situação muito interessante que você pode experimentar também, que seria a minha sugestão para você. Olha, se você por acaso tem interesse, falar, quer saber, eu tenho lá meus R$1.000 para gastar nesse experimento, quero investir na minha saúde, quero aprender um pouquinho mais sobre isso, então compra 2 sensores, porque o primeiro você só precisa comprar com a ideia de aprender e de errar. Pode ter certeza que vai dar alguma coisa errada, então o primeiro sensor vai ser meio que somente para entender como é que funciona essa tecnologia, para experimentar, para você aprender a colocar, mas não espere nem que você vai conseguir chegar até o final dessas 2 semanas, que pode ser que dê alguma coisa errada. Pode ser que eu esteja errado e você saia muito bem nesse primeiro experimento, mas não foi o meu caso e não é o caso de muita gente que eu conheço. E já o segundo sensor, você pode colocar ali faltando talvez 3 a 5 dias para uma competição de triatlon, talvez para distância que seja a sua especialidade, para que você procure entender o que acontece com a sua glicemia durante o evento. Vale reforçar que você precisa desse monitor ou você precisa do seu celular durante a competição, se por acaso você quer entender o que acontece em tempo real da sua competição, mas o sensor ele recorda as informações, eu acredito que durante 8 horas, então se por acaso você for fazer um triatlon da distância Ironman 70.3 em, sei lá, 5 horas, você pode ver ali, fazer o último teste ali antes da sua largada, depois vai lá, compete tranquilo, faz a sua estratégia normal de nutrição, de ritmo de prova, e depois da prova você levanta os dados aí para entender o que aconteceu com a sua glicemia durante a prova, o que acontece na largada, na transição, na hora que você faz a ingestão das suas calorias, e a partir dessa informação pode ser que você consiga aí achar oportunidades de melhora, ou para diminuir muitos picos ali, ou então para evitar que a glicemia caia demais, e você pode ir fazendo ajustes a partir desse ponto. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, por favor, dê uma curtida. Até a próxima e bons treinos.